Mark Zuckerberg e Priscilla Chan construíram um império que inclui uma enorme empresa de tecnologia e uma poderosa organização filantrópica. Mas há rachaduras nas fotos perfeitas que mostram bondade. O que está realmente acontecendo a portas fechadas? Eles vão se separar? Ou isso é apenas mais uma parte de sua história complicada? Fique atento enquanto descobrimos a verdade. Confie em nós, o que encontramos pode surpreender você. Não perca de vista esta história, pois ainda não acabou. Há algo de verdadeiro na história de Mark Zuckerberg e Priscilla Chan, mas quase parece um conto de fadas. Tudo começou em 2003, quando se conheceram pela primeira vez na Universidade de Harvard. Enquanto Priscilla ainda estava cursando o doutorado, Mark já era estudante lá e trabalhava no Facebook. A história deles começou de forma simples, como uma conversa entre duas pessoas comuns que estavam no mesmo lugar ao mesmo tempo. Não foi algo complicado nem grandioso. Enquanto Mark estava em aula com Priscilla, ele não conseguia parar de pensar no Facebook. Ela era inteligente, educada e não se importava nem um pouco com o fato de que Mark poderia se tornar famoso. Eles começaram a conversar e rapidamente se tornaram amigos. À medida que o Facebook crescia, Mark se tornava mais conhecido, mas Priscilla o tratava como qualquer outra pessoa. Isso fez com que Mark se sentisse ainda mais atraído por ela. E com o tempo, a amizade deles se transformou em amor. Embora a vida de Mark estivesse se tornando cada vez mais pública, eles mantiveram o relacionamento bastante privado por muito tempo. Enquanto o Facebook crescia rapidamente, pessoas do mundo todo começaram a observar cada movimento de Mark. Dito isso, Mark e Priscilla não eram como outros casais sob os holofotes. Eles não queriam que o relacionamento fosse exibido ao público. Em vez de grandes celebrações, focavam na conexão entre eles. Quando não estavam sob o olhar das câmeras, aproveitavam jantares tranquilos, longas caminhadas e simplesmente passavam o tempo juntos. Após mais de 10 anos de namoro, Mark e Priscilla decidiram se casar em 2012. No entanto, esse casamento foi diferente de outros casamentos famosos. Eles mantiveram tudo bastante discreto, em vez de organizar uma grande festa cheia de estrelas. Na verdade, eles se casaram no jardim de Priscilla, na presença de apenas alguns amigos próximos e familiares. Não havia vestidos luxuosos nem um grande bolo. Era sobre o amor que compartilhavam. Era exatamente isso que queriam. Uma celebração tranquila e única. O mundo não deveria falar sobre o casamento deles como se fosse apenas mais um evento qualquer. Apenas um grupo muito pequeno de pessoas teve a sorte de presenciar esse evento tão especial. Após se casarem, Mark e Priscilla continuaram trabalhando em algo que ambos amavam: ajudar os outros. Com a fundação da iniciativa Chan Zuckerberg, um enorme esforço para doar bilhões de dólares para a saúde, a educação e as comunidades em todo o mundo esperavam fazer a diferença. Mark e Priscilla nunca se preocuparam com quanto dinheiro ganhavam ou quanta fama tinham. O que mais importava para eles era tornar o mundo um lugar melhor para todos. Por isso usaram seu dinheiro e poder para ajudar a alcançar esse objetivo. Ambos trabalharam arduamente para melhorar as coisas, porque realmente queriam mudar a vida das pessoas para melhor. As pessoas sempre viram Mark e Priscilla como um casal modelo. Eles se apoiavam mutuamente para alcançar suas metas e sonhos, algo que muitos valorizavam. Mark tinha um grande negócio e Priscilla era uma médica com uma carreira de destaque, mas sempre encontravam tempo um para o outro. Ambos trabalhavam para tornar o mundo um lugar melhor de maneiras únicas, mas sempre colaboravam como duas peças de um quebra-cabeça que se encaixavam perfeitamente. O casamento deles não se tratava apenas de estarem apaixonados. Era sobre criar algo significativo juntos. Em um mundo onde muitos relacionamentos famosos parecem desmoronar publicamente, a relação de Mark e Priscilla era diferente. Eles mostraram que o amor verdadeiro não precisa ser barulhento ou estar no centro das atenções, onde as câmeras podem vê-lo. Em vez disso, pode ser tranquilo, reconfortante e baseado em valores compartilhados. Eles mostraram como equilibrar sucesso, felicidade pessoal e o desejo de fazer a diferença. Também demonstraram que um relacionamento pode permanecer forte e privado, mesmo quando está exposto ao olhar público. O casamento de Mark e Priscilla parecia inabalável, mas sinais recentes sugerem uma crescente tensão. Embora sempre tenham sido uma equipe sólida, suas vidas públicas e privadas começam a mostrar rachaduras. À medida que a atenção da mídia se concentra mais neles, surgem perguntas. Estão enfrentando problemas a portas fechadas? Ou estão apenas se adaptando às pressões da vida sob o escrutínio público?
Mark Zuckerberg e Priscilla Chan foram vistos como um casal modelo por muito tempo. Eles eram considerados um casal amoroso que equilibrava com sucesso suas vidas pessoais e profissionais enquanto trabalhavam juntos para impactar positivamente o mundo. Ele era o grande líder do Facebook e ela, uma médica apaixonada por transformar o mundo. Parecia um conto de fadas moderno, um casal que inspirava a admiração por sua capacidade de combinar trabalho, família e amor mútuo. No entanto, enquanto tudo parecia perfeito na superfície, a realidade do relacionamento deles nem sempre correspondia a essa imagem. Por trás das portas fechadas, enfrentavam desafios como qualquer outro casal, mesmo que sua aparência pública parecesse impecável. As tensões de suas vidas pessoais e profissionais, ambas intensamente ocupadas, muitas vezes tornavam difícil manter o equilíbrio. Priscilla, como médica e filantropa dedicada, tinha suas próprias responsabilidades e prioridades. Enquanto isso, Mark, à frente do Facebook, enfrentava críticas constantes e uma pressão esmagadora. Seu papel o colocava sob uma vigilância pública implacável, lidando com questões de privacidade, crescimento empresarial e respostas a críticos. Essas tensões frequentemente afetavam sua vida pessoal, refletindo em seu relacionamento. Além disso, as expectativas e os julgamentos externos complicaram ainda mais a dinâmica do casal. Enquanto Mark era o centro das atenções, Priscilla trabalhava silenciosamente nos bastidores. Embora estivesse profundamente comprometida com seus próprios projetos, às vezes sentia que sua contribuição não era tão reconhecida quanto deveria ser. No entanto, ela manteve seu foco e determinação, construindo seu próprio caminho apesar das pressões externas. Com o tempo, os sinais de tensão começaram a surgir. O casal passou a aparecer menos frequentemente em público, o que levantou suspeitas. Inicialmente, isso foi atribuído às suas agendas apertadas, mas, à medida que a ausência persistia, os rumores de que o relacionamento poderia estar enfrentando problemas aumentaram. Mesmo nas redes sociais, as mensagens de Priscilla começaram a se tornar mais enigmáticas, sugerindo uma sensação de incerteza que antes não era evidente. Os rumores também se intensificaram com comentários de pessoas próximas ao casal, que mencionaram as dificuldades enfrentadas devido à pressão de seus papéis públicos. Mark, como CEO de uma das empresas de tecnologia mais influentes do mundo, frequentemente não tinha tempo para se dedicar plenamente à sua vida familiar. Enquanto isso, Priscilla equilibrava seu trabalho filantrópico com sua vida pessoal, o que adicionava mais uma camada de complexidade à relação. Priscilla Chan sempre foi conhecida por ser reservada quanto à sua vida pessoal, preferindo focar em sua carreira médica e filantrópica em vez de ocupar manchetes. Durante anos, ignorou rumores e especulações sobre seu casamento com Mark, optando por manter sua privacidade intacta. No entanto, diante do aumento das especulações, Priscilla decidiu finalmente se pronunciar. Sua declaração não foi dramática nem cheia de revelações, mas foi significativa. Priscilla falou sobre os desafios de viver sob constante observação pública. Ela esclareceu que seu casamento não estava isento de dificuldades e que, como qualquer casal, eles precisavam trabalhar arduamente para manter a relação sólida. Embora não tenha confirmado nem desmentido os rumores de divórcio, suas palavras sugeriram a pressão que ambos enfrentavam. As palavras de Priscilla foram recebidas com reações diversas. Alguns aplaudiram sua sinceridade e coragem ao falar sobre as dificuldades de sua relação. Outros interpretaram a declaração como um sinal de que o casamento estava em apuros. No entanto, ficou claro que por trás da imagem pública, Mark e Priscilla eram como qualquer outro casal, enfrentando altos e baixos na relação. À medida que a declaração de Priscilla Chan atraía a atenção da mídia, as especulações sobre um possível divórcio se intensificaram. Os veículos de comunicação começaram a analisar todos os aspectos da relação, desde as aparições públicas do casal até as atividades da Chan Zuckerberg Initiative. O fato de o casal aparecer com menos frequência em eventos e atividades conjuntas não passou despercebido pelo público nem pelos jornalistas. Os rumores de divórcio também foram alimentados por declarações de fontes próximas ao casal, que comentaram as tensões relacionadas ao trabalho de Mark e ao constante escrutínio público. A pressão de liderar a Meta, antiga Facebook, e lidar com as controvérsias em torno da empresa, somada às responsabilidades filantrópicas de Priscilla, parecia ter criado uma fissura na relação. Caso os rumores de divórcio se confirmem, as implicações seriam monumentais, não apenas no âmbito pessoal,
mas também no profissional. Mark Zuckerberg, como fundador da Meta, é um dos homens mais ricos do mundo, com uma fortuna estimada em bilhões de dólares. Um divórcio poderia resultar em uma divisão significativa de seus bens, incluindo propriedades, investimentos e, possivelmente, ações da empresa. A Chan Zuckerberg Initiative, que ambos fundaram como um esforço conjunto para abordar problemas globais como educação, saúde e pobreza, também poderia sofrer mudanças. Seu enfoque colaborativo poderia ser complicado, especialmente se o casal decidisse trabalhar separadamente em projetos futuros. A incerteza sobre como eles lidariam com a fundação conjunta é outro ponto de interesse para observadores e críticos. Além das questões financeiras, há um impacto emocional e logístico sobre a família. Mark e Priscila são pais de 2 filhas jovens, e qualquer separação exigiria acordos cuidadosos para garantir um ambiente estável para elas. O bem-estar das filhas certamente seria uma prioridade em qualquer decisão que o casal tomasse. Um divórcio também poderia afetar a percepção pública de Mark Zuckerberg como líder. Embora sua vida pessoal não esteja diretamente ligada ao seu papel como CEO, eventos em sua vida privada poderiam influenciar a forma como sua capacidade de liderar a Meta é percebida. Investidores e analistas poderiam questionar se os problemas pessoais poderiam distraí-lo de suas responsabilidades corporativas, especialmente em um momento em que a Meta enfrenta desafios como regulamentações governamentais e concorrência tecnológica. No entanto, Zuckerberg não é estranho a controvérsias públicas. Ele enfrentou inúmeras críticas ao longo dos anos, desde questões de privacidade até o manejo de desinformação em suas plataformas. Embora um divórcio pudesse adicionar uma nova camada de escrutínio, é possível que ele lidasse com a situação usando as mesmas estratégias de controle de imagem que aplicou no passado. Por outro lado, se a separação fosse confirmada, Priscila Chan poderia emergir como uma figura ainda mais influente por seus próprios méritos. Como médica, filantropa e cofundadora da Chan Zuckerberg Initiative, ela demonstrou ser uma mulher forte e visionária. Mesmo que seu casamento com Mark terminasse, é provável que ela continuasse seu trabalho em causas sociais e até desenvolvesse novas iniciativas independentes que refletissem seus valores pessoais. O impacto de Priscila no mundo filantrópico não depende exclusivamente de sua relação com Mark. Seu compromisso com a educação, a saúde infantil e a equidade social a posiciona como uma líder capaz de deixar um legado duradouro. Além disso, ela poderia usar a experiência de uma separação como uma plataforma para inspirar outras pessoas, demonstrando resiliência e força em tempos difíceis. Embora os rumores de divórcio dominem as manchetes, não se pode descartar a possibilidade de reconciliação. Mark e Priscila já superaram desafios no passado e podem encontrar maneiras de fortalecer o relacionamento em meio à adversidade. O compromisso compartilhado com as filhas e seus projetos filantrópicos pode servir como uma base sólida para trabalhar em suas diferenças e reconstruírem o casamento. Em última análise, o futuro de Mark Zuckerberg e Priscila Chan permanece incerto. Seja qual for a decisão, permanecer juntos ou seguir caminhos separados, o impacto deles no mundo, tanto por meio da Meta quanto da Chan Zuckerberg Initiative, será lembrado como um exemplo de como amor, ambição e filantropia podem se entrelaçar em uma vida pública. Apesar de a relação entre Mark Zuckerberg e Priscila Chan estar sob intenso escrutínio, a resposta pública a esses rumores tem sido mista. Por um lado, muitos seguidores e admiradores expressam empatia, destacando que até os casais aparentemente perfeitos enfrentam desafios em suas relações. Por outro lado, as plataformas de redes sociais e a mídia tradicional amplificaram as especulações, transformando os rumores de uma possível separação em uma espécie de novela global. Os defensores de Mark e Priscila sublinharam a importância de respeitar a privacidade do casal, argumentando que o trabalho filantrópico realizado por eles não deveria ser ofuscado por dificuldades pessoais. Alguns enxergam essa situação como um lembrete de que figuras públicas, embora influentes, são humanas e têm vidas pessoais complexas. Por outro lado, os críticos usaram a oportunidade para questionar o compromisso de Zuckerberg com os valores que ele promove publicamente por meio de sua fundação. Alguns detratores sugerem que a pressão enfrentada por ele, como líder de uma das empresas mais influentes do mundo, pode ter contribuído para os problemas no casamento. A possível separação de Mark e Priscila
pode trazer implicações significativas para seus projetos conjuntos. A Chan Zuckerberg Initiative, em particular, pode enfrentar desafios em sua liderança e estratégia de longo prazo. Embora a organização se concentre em iniciativas globais como educação, pesquisa médica e desenvolvimento comunitário, sua estabilidade depende fortemente da visão compartilhada de seus fundadores. Uma separação poderia levar a uma reestruturação na liderança da fundação. É possível que Priscila adote um papel mais independente nas decisões estratégicas, enquanto Mark pode optar por focar em seu trabalho na Meta e em outras empresas tecnológicas. Isso poderia representar tanto uma oportunidade quanto um desafio para a fundação, já que os objetivos e operações atuais podem ser influenciados pelas mudanças na relação pessoal do casal. Além disso, a Meta poderia enfrentar flutuações em sua imagem pública e, possivelmente, em seu desempenho no mercado. Embora a vida pessoal de Zuckerberg não esteja diretamente ligada às operações diárias da empresa, o escrutínio midiático pode afetar a percepção de sua liderança e de sua capacidade de gerenciar crises. Diante do futuro incerto da relação entre Mark e Priscila, existem diferentes cenários possíveis: reconciliação e fortalecimento. Caso decidam trabalhar suas diferenças, podem usar essa experiência como uma oportunidade para crescer como casal. O compromisso compartilhado com as filhas e o trabalho filantrópico pode ser uma base sólida para superar esses desafios. Separação amigável. Se optarem por seguir caminhos separados, provavelmente manterão uma abordagem colaborativa em projetos conjuntos, especialmente na Chan Zuckerberg Initiative. Uma separação amigável poderia minimizar o impacto em suas vidas pessoais e profissionais. Focos independentes. Em caso de divórcio, tanto Mark quanto Priscila poderiam desenvolver estratégias e projetos de forma independente, refletindo seus interesses individuais. Isso pode levar a uma diversificação em suas contribuições sociais e profissionais. O mundo continua acompanhando o desenrolar dessa história, com curiosidade e especulação sobre os próximos passos de um dos casais mais influentes do nosso tempo. Além dos rumores, a relação entre Mark Zuckerberg e Priscila Chan serve como um lembrete de que, mesmo as figuras públicas mais notáveis, enfrentam desafios humanos. Independentemente de decidirem permanecer juntos ou seguir caminhos separados, o legado conjunto deles na tecnologia e na filantropia continuará sendo uma parte importante de suas contribuições para o mundo. Enquanto isso, sua história torna-se um caso de estudo sobre o equilíbrio entre vida pública e privada e as complexidades de manter um relacionamento sob os holofotes.